Então, ele estava pouco se lixando para os presos. Então, ele ficava lá, não fazia absolutamente nada. Pegavam esse preso para ficar de auxiliar dele lá, que era um médico, que de fato era um médico. Médico bom, médico top. E matava preso lá porque fez bobagem. Aí, o que acontece? Estava lá, ele atendia os presos e salvou uma vida quando eu estava lá. Caramba. Eu tava... Quando Você presenciou isso? Presenciei. Eu estava na cela. E o que acontece? Quando tem problema, quando a cela tá fechada, você grita SOS lá na coisa pro guarda vir. Aí nós gritamos, o cara tava tendo um infarto lá, alguma coisa assim parecida. O que o guarda fez? O guarda não foi buscar o médico, foi buscar o preso. O preso. Porque ele sabia que o médico não ia fazer nada. Buscou o preso foi lá, salvou o cara. Salvou o cara e ele fazia isso muito lá. Ele que prescrevia os remédios lá, tudo. Cara, se você tivesse na mão dele, tava bem. Na mão do outro, tava ferrado. Esquece. E o Dr. Roger Abdel Maci? É o que tá na série é verdade. O que tá na série é verdade? Ele mentia mesmo, metia o gato aqui. Cara, ele era muito cara de pau. Olha, mano. Ele pagava o preso puxar a cadeira de roda dele. E ele chegava na cadeira de roda, ele tava assim, ó. Olha, mano. É tudo mentira. Aí, quando fechava o negócio, ele andava, pulava pro alto. Era um negócio espetacular, assim, de ver. Mentiroso total. E ele debochava? Debochava. E debochava, inclusive... é muito psicopata. E debochava, inclusive, das mulheres que ele estuprou. Ele falava que todas elas foram por vontade. Quer dizer, um canalha, né? Um canalha. Ele falava isso. Ele debochava... Não dá vontade de pegar um cara desse? Na orelha dele. Mata porque ele, você é um cara que compra destoque. Um absurdo se te mandaram um jornalista para um lugar desse. A grande questão, cara, que você se ferra se fizer. Os guardas não fazem. Porque lá é uma outra coisa, outro mundo. É um outro mundo, Não tem essa justiça lá dentro. Ele debochava, então. Se ele tivesse numa prisão normal, ele não ficava 2 dias. Falando o que ele falava lá. E eu não vou citar o nome das pessoas aqui, porque as pessoas merecem respeito. Mas ele citou o nome de muitos famosos que ele diz que ele é o pai dos filhos desses famosos. Que foram fazer inseminação artificial lá. E ele falou assim, como que a minha clínica era muito famosa? Porque parece que tinha um índice lá de êxito da inseminação de tantos %. E a clínica dele tinha muito mais, era um escândalo a diferença de êxito. E ele falou, por que ele dava sempre êxito? Porque eu usava o meu esperma. Era ele. Olha, mano. Ele fala isso. Não acredito. Então ele falou assim que tem um monte de gente famosa que ele diz, né? Que é filho dele. Ele disse que é filho dele. Que usava. Mas aí ele falou o nome dos famosos pra você. Falou todos lá, inclusive gente que ligou pra ele bravo depois que ele foi preso e tal. Eu não vou falar, óbvio. Não vou falar nunca, é legal, isso não convém. Mas pra você ver o nível de canalice. Mano. Esse daí é um sujeito repugnante. E ele também fez uma coisa, o seguinte, ele pagou a faculdade da mulher dele de direito, porque o advogado pode visitar todo dia. E a mulher dele ia todo dia visitar ele. Porque porque ela é advogada. Mas ela só podia ir na cela íntima no final de semana. A visita, entre aspas, seria a consulta... Isso. Mas e ela ia todo dia. Eu via por quê? Porque eu estava na capinagem e aí o caminho dos carros entrando. Ela ia com motorista, tal. Ela ia toda... E bonita até. Mas ela ia visitar ele todo dia. Todo dia o Roger Abdel Maci. Mano, o cara é charlatãozaço, Charlatãozaço, cara. Mano. Charlatãozaço. Ele fazia aquele personagem de estar debilitado. Tanto que isso é verdade. O ator tá arrebentando, né? Tem um cara também lá. Fisicamente, eu acho que esse cara... Esse é o top, assim. Eu esqueci o nome do ator. Tem um cara também lá que me chamou muita atenção e que certamente eu vou colocar no livro, que é um promotor que ele nega veementemente que matou a mulher. Chamava Igor, eu não lembro o sobrenome dele. Famoso, um caso famoso. E o que me chamava a atenção nele é que a extrema melancolia dele, que é uma coisa assim, ele cuidava da biblioteca e ele tinha à disposição dele, que ele acabou sendo amigo do pessoal do presídio lá e deixaram entrar um tecladinho. Então ele ficava na biblioteca, o tecladinho ficou sendo da biblioteca, mas era ele que usava.
ele tocava a mesma música todos os dias, que eu tenho anotado, mas esqueci o nome da música, mas era melancolíssima. Então, eu ia na biblioteca, cara, ouvia a mesma música todos os dias. Puta, o cara tava ficando... E ele reiterava aquela música e tal. Uma vez só, eu achei que ele tava depressivo e tal. Perguntei pra ele se ele queria falar do caso e tal. E ele falou, não, o que eu já falei, não aconteceu nada, não fui eu, tal, não sei o quê e tal. Falou que foi um assalto, só que ninguém nunca viu o assaltante, aquela coisa toda, né? Provavelmente foi. Hoje ele tá livre, ele tá trabalhando, tudo e tal, mas o que me chamou a atenção foi a extrema melancolia, cara. Aquilo lá, a música ficava impregnada. Todo mundo assim, na bed, Rapaz, né? esse programa, Paulinho, você é um cara que tem uma história, a tua história é um negócio... É embaçado, é um foda, negócio mano. surreal. É. Bom, em nome da Lead Travel, seguimos aqui com o Deus Zebra, vamos indo para a reta final já. Isso. E não deixe de fazer a sua viagem com a Lead Travel, que organiza a sua viagem corporativa. Tá chegando no final do ano Só aí. tapa no final do ano. Vai fazer aquela viagem corporativa, não faça sozinho. Contrate a Lead Travel para realizar as viagens da sua empresa. Você falou do Christian, mas tem o Daniel. O Daniel, eu também falava pouco, entendeu? Aliás, eu era mais oi, tchau. Porque ele era um cara mais fechado também com o pessoal que mais ficava com ele lá, de amizade, e mais os fisiculturistas. Que lá na prisão... Tem os marombeiros. Tem os marombeiros. E lá é o seguinte, é pedaço de pau com negócio de água, bem... Tudo improvisado, Tudo né? improvisado. E ele ficava na maromba lá, o tempo inteiro dele era maromba com os marombeiros, mas o que chamava a atenção, que eu acho até chato, cara, porque ele ficava toda hora. O tempo inteiro. Você olhava pra ele, ele tava assim, cara. E ele narcisista e ele total. era diferente em personalidade total do irmão. O irmão é conversador, tal, mais humilde até pra conversar, tal. Já ele não, ele era meio ficava só no mundinho dele, não dava muita atenção pra ninguém. Também é um direito dele, né? Mas era desse jeito. Mas tinha um cara lá, cara, que ele não era tão famoso e que também era macabro. É um cara que ele ficou conhecido como o maníaco da Praia Grande. Um ex-policial, estava lá porque era ex-policial. E ficou décadas lá dentro. E eu nem sei se saiu, acho que saiu. Porque depois de 30 anos o cara sai, né? Na época, agora é 40. E ele contava o seguinte, que é muito macabro. Ele dizia que ele não conseguia dormir se ele não matasse alguém. Então, ele falava que ele acordava de noite, saía na rua, escolhia um morador de rua e matava. Meu Deus, velho. Isso diz ele que ele fez isso por muito tempo. Que ele perdeu a conta de quantos ele matou. E aí, ele numa dessas matanças, ele matou uma pessoa que estava dormindo também na praia, isso no litoral, que tinha família. Foi aí que caiu a casa dele. E aí começaram a puxar todas as pessoas que morreram, que não tinha, e começaram a perceber que é o mesmo método, o mesmo jeito, e aí conseguiram encontrar algumas pessoas que ele matou. E ele falou que assumiu o que mostraram, e o que não mostraram ele não assumiu. Mas era duro ouvir essa história lá. Meu Deus, velho. Porque você fica meio tenso, né? Mas como é que esse cara foi parar em Tremembé? Acho que teria que ser um presídio pior pra ele, então, né? é porque lá é o seguinte, lá é um presídio em que o público ou é famoso, ou famoso que eu digo crime de mídia, que deu mídia, Isso. ou é policial ou parente de policial, porque não pode ir para outro presídio que não matam. Policial for para outro presídio, mata. Parente de policial se descobrir e mata. Ou estuprador que não é aceito em lugar nenhum. Entendeu? Aí, tem uma história boa para contar também antes de terminar. Claro, não, mas o Daniel, então, você não teve contato? Não tive muito contato. Nunca, essas mais conversas que tchau. você tinha com o Christian, não teve? Não. Ele é outro cara. Até Daniel. porque o Daniel trabalhava num outro setor. O Daniel trabalhava numa fábrica que tinha lá negócio acho que de carteira e tal. E o Christian trabalhava no setor que eu trabalhava. Agora... Mas esse lance da namorada dele lá, que mostra na série, das visitas... É verdade? O guarda pegou mesmo? Olha, não dá para afirmar, mas é o que contam. Não dá para afirmar, mas é o que contam. É o que contam, né?
E ela teve um acesso de ciúmes por causa do menino lá do caso. Teve um acesso de ciúme por causa do rapaz. Não, isso do Christian, você do tá Christian, falando. Mas né? que o Daniel começou a namorar a menina lá. O Daniel. Então, essa do Daniel eu não cheguei a ver lá dentro, então eu não posso. Você não viu ele com uma menina lá dentro? Ia uma menina, deve ser ela. Ia uma menina visitar ele sempre. Provavelmente deve ser ela. Mas eu só liguei isso agora na série, depois que eu vi a série. Mas aí, como era sempre a mesma menina, provavelmente deveria ser ela. Então eu não tenho certeza, então não dá para afirmar. Mas ia mesmo, a menina sempre vê ele lá e tal. E ele aparentemente se dava muito bem com ela, assim, nos dias de visita. E o tal do Gil Rugai? É um crime que tão bárbaro quanto. Isso. E que tem uma mídia não tão grande, né? Então, igual a esses outros. O Gil Rugai, o negócio dele era ficar na igreja lá, sendo coroinha do padre, e ficar fazendo esses cafés filosóficos. Ele nega totalmente o crime, ele diz que não fez, tal, embora seja difícil acreditar. Mas ele tinha um comportamento educado, um sujeito educado, um sujeito que tratava todo mundo bem. Então, ele teve uma boa convivência lá. E o Maníaco do Parque não tá lá também? Não, o Maníaco do Parque não tá. Acho que não chegou a estar lá, né? Não tá. Parece que ele passou lá, mas não... Acho que ele passou, né? Mas não tá. E o quanto a série é generosa com o aspecto físico das pessoas, mesmo das que não são os principais, mas é real, o quanto ela é... Qual que é a palavra? A série... honesta com os personagens, com o lugar. Então, com o lugar, principalmente, errou bastante. Eu acho até porque... Eu não sei se o Ulisses teve acesso... provavelmente não teve acesso lá dentro e não deve ter tido acesso a imagens porque não tem como gravar a imagem lá dentro, a não ser que seja uma coisa que um guarda fez lá, é muito escondido. Mas dentro o retrato da série é muito fora da realidade. Então, as celas não são daquele jeito. Aquele negócio de entrar na cela do outro, não existe, isso não existe. Quer ver mais? A Solitária é muito boa, muito bonitinha lá da série, mas não é desse jeito. O que é verdade, a frente do presídio é de fato aquela. Quando todas as vezes que eu saí por lá. A saída da saidinha foi perfeita. É daquele jeito mesmo. As pessoas saem tudo em turma, a imprensa lá fora, aquele negócio todo. Eu saí numa saidinha. Então, na primeira vez que eu fui, eu saí numa saidinha e depois voltei.